Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Está começando mais uma jornada de aprendizagem. Vão se acomodando. Eu sou a Thaís, da área de Learning Experience, e hoje, quinta-feira é dia de eixo gestão. Fechamos a semana com a Fernanda Pessoa, gerente de marketing da Ultragás, que vai compartilhar sobre o processo de reposicionamento da marca, da empresa e os principais desafios encontrados nessa trajetória. Mas antes de passar a bola para ela, vamos aos recadinhos. A Fernanda vai compartilhar o conteúdo e logo em seguida a gente vai abrir para as perguntas, para a interação. Vocês vão poder fazer perguntas, tirar as dúvidas. Quem está aqui na chamada online e quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão ali no Raise Hands, ou sinalizar no chat, abrir o microfone. E quem está no presencial, é só avisar a Fê, que está aí com vocês, que ela vai repassar, direcionar para fazer a pergunta, tá bom? Outra coisa é que a gente quer potencializar a nossa rede de participantes da jornada. A gente vai deixar um link daqui a pouco aí no chat. Quem quiser se conectar com as pessoas, é só deixar o contato, deixar o LinkedIn, uma mensagem do nosso mural, que a gente quer cada vez mais se conectar com quem participa aqui da jornada de aprendizagem. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá, eu quero chamar a Fernanda. A Fernanda está por aí. Muito obrigada pela sua presença e pela sua disponibilidade em bater um papo aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite, né? Pela Ultragás eu acho incrível e pessoalmente, então, é fantástico poder compartilhar com vocês, estar aqui à disposição para falar de um tema que me encanta bastante, né? Então, acho que falar de branding em época de transformação digital, né? Eu acho que essa transformação digital vai além, e com a experiência que a gente traz aí do momento que a gente viveu, acho que é encantador, né? E ouvir vocês para aprender um pouco mais é muito bom. Eu que agradeço aqui o convite, estou sempre à disposição, né? Acho que a gente está sempre aqui de portas abertas, tanto eu quanto a Ultragás. Obrigada. Bom, vou compartilhar então aqui para você, tá, Fernanda? Tá bom. Vamos fazer de um bate-papo, aí vocês veem, eu vou falando aqui um pouquinho, né? Acho que para a gente organizar é melhor depois, a gente conversar depois ali, mas fiquem à vontade. Acho que a Thaís consegue ajudar aí se precisar intervir. Bom, no primeiro, né, acho que para abrir o slide ali, para abrir a nossa conversa como apoio, acho que uma coisa que a gente sabe agora, né, hoje é que a gente não faz mais, né, o branding como a gente fazia antigamente. Acho que a gente tem três grandes pontos, né, quando a gente fala disso, que como é que a gente costumava ser, né? As empresas tinham ali as suas caixinhas fechadas, né? A gente sempre falava de dentro para fora, tinha uma questão o papel da marca, de todas as marcas ali, eram comunicadas com benefícios funcionais, né? E alguns diferenciais. As brigas intensas ali pelas prateleiras, cada vez mais custava mais caro, né? Isso. A gente tinha fronteiras muito bem definidas, né? Então, você conseguia delimitar ali até pela atuação geográfica e tudo mais, de como isso você conseguia organizar o mercado, né? E aí, o que aconteceu, né, com isso, né? Hoje a gente não tem mais fronteira, né? Então, depois aí do grande boom das redes sociais, da pandemia que acelerou e muito esse processo, acho que para todas as organizações, na Ultragás também não foi diferente, a gente teve que romper todas essas barreiras, né? E aí, pode passar para mim, Thaís, o próximo slide? E como é que fica, né, quando a gente olha para o cliente, que é quem manda na gente, né, nas nossas organizações, como é que fica, né? O que ele está buscando? Experiência e propósito. Esse é o ponto que a gente encontra hoje nos clientes, em todos que tem nessa sala, tenho certeza, né? No meu jeito de consumir, no jeito de consumir da minha família, da minha filha, dos profissionais que trabalham comigo, da classe A, da classe B, da classe C. Então, a gente chegou num momento onde as fronteiras acabaram, né? O nível de informação pulverizou, as pessoas, a gente já elegeu até presidente pelas redes sociais, né? Então, a gente não tem mais fronteira nem de geográfica, nem de classe social, nem de preferências,
né? Então, hoje, a gente tem todo um universo ali em transformação nesse ambiente. E como é que e quando a gente olha para o cliente buscando esse tipo de movimento, e a gente tem ali as empresas mais fechadas, essas caixinhas, falando de produto, o processo a gente olha e fala, esse caminho não leva a gente para frente, né? Nos trouxe até aqui muito bem, né? Passamos por vários pontos, várias gerações ali, mas não vai levar a gente, né? E de sucesso, porque eu acho que, na minha experiência, normalmente, você vê os cases, as empresas acabam fazendo esse movimento quando se deparam com uma crise, né? Tem uma crise na empresa por conta de um produto, ou de outro, ou de vários, né? Um comportamento, alguma coisa, e aí se depara com isso, com esse movimento, precisa mudar, né? Então, está sempre ali na crise. Esse meu histórico que eu trago aqui, ele veio como consequência de um trabalho, né? Eu acho que isso também, então foi muito natural, né? Esse processo do rebranding em meio a tanta transformação. Isso também foi bastante importante para o sucesso ali, pelo formato, pelo que a gente conseguiu alcançar, né? E para esse cliente estar preparado para receber tudo isso de portas abertas, né? Então, acho que isso de coração aberto, né? E aí, assim, cada vez mais isso rompendo todas as barreiras, a gente entendendo que precisava evoluir, né? A gente precisa evoluir. O que nos trouxe até aqui não vai nos levar, né? Até os próximos 80 anos. A Ultragaz é uma empresa de 85 anos aproximadamente. E aí a gente, como, né? Como é que a gente faz isso? O cliente buscando experiência, buscando propósito, ele não quer mais saber se o meu produto é melhor que o outro, se ele custa mais ou menos. É óbvio que a gente tem uma questão econômica envolvida, né? Mas quando você está falando da marca e da experiência que a marca traz para o cliente, mas ele não quer mais saber disso. Ele não quer saber se o meu gás esquenta ou não, se ele cozinha ou não, se ele mancha a panela ou não. Ele não quer saber se o homo lava mais branco e o outro pode lavar um pouco menos, mas também lava, né? Então ele não quer mais saber do objetivo funcional. Ele quer saber o que a empresa é, né? O que está por trás daquela empresa? O que essa empresa veio fazer no mundo, né? Então ele fica buscando essa questão do propósito, né? E, de novo, também sem fronteiras. Então, a gente precisava parar e evoluir. Como é que foi isso? Pode avançar para mim, Thaís. Aí a gente falou assim, como que a gente faz isso, né? Como é que a gente sai desse movimento? Aí, uma grande decisão que a gente colocou, e como eu falei anteriormente, isso veio num processo de aprendizado que a gente foi tendo ao longo desse momento de transformação, e veio muito leve porque é consequência ali de uma evolução. A Ultragaz até então, ela sempre foi uma empresa, como a gente não fez na crise, né? Então, era uma empresa que estava dando resultado, era uma empresa que estava bem no mercado, né? A gente é serviço essencial, então na pandemia a gente teve booms aí, vocês devem ter acompanhado esse processo. Deixa eu só fechar o meu Teams aqui, que ele não está parando. Pronto, fechei. Desculpa. A gente, né, veio da pandemia ali muito aquecido, né, de resultado, né, com bastante volume, tinha problema até de não atender o volume. Vamos rever tudo isso. Então, a gente tem que pensar, assim, como é que eu vou construir o valor daqui para frente? Vou construir esse valor por meio de branding, né? Mas como assim por meio de branding? O que está por trás disso, né? Eu preciso estar conectado com o negócio. A gente tem um parceiro muito importante, que é uma das minhas, né, coaches nesse sentido, que é a Ana Couto, e ela trouxe isso para a gente muito forte, né? Como é que o branding acontece? Ele acontece quando a gente conecta marca, negócio e comunicação. Então, é um tripé, né? É um tripé ali de coisas que se falam e estão na mesma engrenagem, né? Então, nesse movimento, qual a primeira coisa? Né, quando você fala assim da marca e do negócio e da comunicação, quando a gente olha para a marca, assim, quem é essa marca, né? O que essa marca faz? O que essa marca fala? Né? Então, esse é o primeiro questionamento quando a gente olha para isso. E quando a gente vai para esse negócio do lance do quem sou eu, né, a gente está falando qual é o meu propósito? O que eu faço nesse mundo? Né? Então, a gente teve uma provocação muito grande interna. Assim, se hoje a Ultragaz parar, né, se a gente, né, eu acho que eu estou usando a Ultragaz aqui porque a gente está falando desse case, mas qualquer outra empresa, se parar hoje, qual é o efeito que a gente causa no mundo, no cliente, na sociedade que a gente vive, né? Qual é o efeito
qual é a amplitude, né, que a gente tem se isso acontecer? Essa é a primeira provocação quando a gente começa a falar de propósito, né, para a gente achar qual é a nossa razão de estar e de viver, e isso também no pessoal, né? Quando a gente começa a se questionar, puta, vim nesse mundo aqui para quê? Né? Vim para ter filho, vim para ser uma executiva, vim para viajar o mundo, vim para ser feliz, vim para ter razão, né? Então, isso tudo começa a provocar a gente qual é o nosso propósito, né? E nessa linha do qual é o nosso propósito e qual a gente mergulhou intensamente na companhia, num trabalho super intenso, super caloroso, né? Que foi o começo de tudo, onde a gente começou a viver e a tentar, porque o propósito, quando a gente olha para uma organização, ele não é uma coisa que se impõe, ele é algo que se revela, né? E ele não é construído numa porta fechada por executivos, ele é construído por todo mundo junto, né? Então, essas provocações foram feitas internamente para todo mundo ali, né? Para um grupo de pessoas relevante, mais de 500 pessoas dentro da organização, né? De todos os níveis, de todos os gêneros, responsáveis por qualquer processo, de front-end, de back-end. O que você acha que hoje, né, se a Ultragaz parasse de existir, qual seria o efeito na sociedade, no mundo, na sua família, no seu modo de vida, na vida do cliente, todo o processo? E aí a gente avançou bastante, mergulhou e a gente ficou muito feliz porque a gente percebeu o quanto o nosso propósito era legítimo, né? Aí a gente para pensar e fala, nossa, propósito na época de transformação digital né? Porque se o cliente está procurando isso, experiência, está querendo saber qual o seu papel no mundo, ao invés de saber que cor que é o seu produto, se ele rende mais ou rende menos. Se a gente não se provocar e não trouxer isso, como é que a gente acompanha esse movimento? E foi um mergulho muito feliz, né? E acho que pode avançar para mim, Thaís. Foi um mergulho foi intenso, né? Foi um trabalho intenso. A gente começou isso, foram mais de 10 meses ali de processo até a gente sair com o rebranding. Mas quando a Ana Couto chegou para nos ajudar também, esse propósito já estava pronto. Isso foi feito por nós, né? Pelas nossas mãos, pelos nossos colaboradores, pelos nossos clientes, e a gente chegou nesse propósito muito feliz, né? Que é a coisa de usar a nossa energia para mudar a vida das pessoas, né? Então, isso acabou trazendo para a gente ali um compromisso e uma responsabilidade grande, né? Porque, para vocês terem ideia, antes, assim, a gente não falava muito de propósito, mas falava de visão e missão, e eu tinha uma missão muito técnica ali, né? Eu queria ser a referência em GLP para o mundo, né? A gente lutava por isso. Então, era uma empresa que sempre trabalhou com a questão da excelência operacional muito forte, né? Não é um produto de muito glamour, né? A gente está falando de gás, não é um produto que você fala, hoje eu vou sair e vou comprar um gás. Né? Normalmente a gente é lembrado em circunstâncias bem desfavoráveis ali, quando acaba o gás, né? Como é que você atua nesse processo? Aí, quando você olha e vê que esse é o propósito, que é o que te faz existir, né? Usar essa energia, a nossa energia de toda a empresa, para transportar a energia, que a gente hoje transporta energia dentro de vasilhame, seja ele pequeno para consumo pequeno, seja ele grande, um bobtail para grandes empresas. Como é que é isso e levar energia para essas pessoas para mudar a vida deles, né? Então, a gente entrou ali nas entranhas do que o nosso produto fazia. Não do que era se a gente vendia mais ou menos, onde tinha mais share, menos share, mas o que agrega o meu produto na vida das pessoas, né? E a gente ouviu muita coisa. Falamos de muita coisa, ouvimos muitos depoimentos importantes, eu acompanhei um a um ali, eu fiz esse processo acontecer ali, e foi a melhor etapa ali da minha vida, eu acho, tanto pessoal quanto profissional, porque você vê a coisa nascendo, né? O quanto isso valoriza todo o movimento que a gente tem e o processo para a construção da marca. Então, a gente chegou nesse propósito. Aí você fala assim, não, o mundo está mudando, né? Está tudo em transformação, o cliente está buscando um monte de experiência ali, né? Coisas para a gente evoluir. E aí, né? Que desafio é esse? E eu construí um propósito. E agora? Né? Bom, eu sei que eu nasci para isso, agora eu tenho o meu caminho a seguir. O que o propósito faz? Né? Assim, é uma coisa
bullshit para colocar na parede. Não, acho que assim, o que a gente tem do propósito, o propósito ele é capaz de dizer para a gente, para uma organização, sim e não. Né? Eu acho que vocês todos aqui convivem lá com aquele série de demandas, acaba chegando uma demanda, outra demanda, né? Isso é importante, isso também é importante, né? Vira aquela loucura de demandas, e aí você fala, para onde eu corro? Para que serve o propósito? Para dizer sim ou não. Né? Se a gente está trabalhando num projeto, alguma coisa parecida, aí você, para que é isso? Né? O que isso vai fazer? Aonde está isso dentro do nosso propósito? O propósito, ele atende o nosso propósito? Sim, ele vai para uma esteira. Ele não atende o nosso propósito? Não. Ele vai mudar a vida de alguém? A gente vai levar energia para a vida de alguém? A gente vai... Não. Então, esse não está priorizado. E aí eu comento com o meu time que tem que ficar ali, né, estampado todo dia para a gente ver, porque para olhar o que a gente faz no dia a dia, e o que eu estou fazendo hoje vai fazer diferença para o meu cliente? Vai fazer diferença para a vida das pessoas, né? Eu vir aqui hoje na Agitec, pegar um tempo da minha agenda e priorizar esse tema, vai valer a pena? Né? E aí a gente diz sim ou não. Então aqui a gente está fazendo valer a pena, né? A gente está levando para vocês provocações para a gente pensar nisso, né? Tanto no propósito de vida quanto no propósito das organizações e como começa esse trabalho. E aí veio o grande desafio, né? Vamos começar. Como é que a gente começa isso numa empresa como a Ultragaz, né? Pode avançar. Mais um. Aí, a Ultragaz foi a primeira empresa de GLP, né, no país. A gente começou o setor, a gente trabalhou lá atrás, uma história bem, né, 1937. A gente começou a encapsular bombas com o resto de GLP do Zeppelin para transportar o GLP, para levar energia para a casa das pessoas. Naquele momento, a gente já teve ali um movimento voltado para o meio ambiente, para a sociedade importante. As pessoas cozinhavam a carvão, né? Usavam lenha para cozinhar. Então, era um consumo de energia fóssil e complexa que dava ali, né, um mal-estar para quem fazia o processo. A gente veio e trouxe, a gente quer oferecer uma vida melhor ali, né, uma condição melhor de cozinhar, ter uma experiência melhor. E aí a gente começou lá atrás, com uma empresa que chamava Ultralar, vendendo fogão a gás para poder vender o gás. Foi lá que começou a nossa história. E aí, de lá para cá, a gente, né, se tornou o Grupo Ultra, com a Ultragaz embaixo, com uma série de movimentos, sempre trabalhando nesse sentido. Então, foi a primeira empresa, a empresa que lidera ali todas as movimentações no setor. Então, a gente tem uma memória afetiva, né? Eu acho que vocês todos aqui devem ser bastante jovens, mas já deve ter ouvido a mãe falar, né, de comprar o gás, de ligar para comprar porque acabou, né, e sempre falar do botijão azul, principalmente aqui na região de São Paulo. Né, ele cria um emocional e uma questão afetiva com um público muito grande. E aí, né, se a gente é capaz de criar soluções para mudar a vida das pessoas, a gente não pode parar de pensar nisso, né? Então, a gente está sempre preocupada com o portfólio, com o nosso portfólio. Hoje a gente tem, né, a Agitec tem bastante contato aí com a nossa área de inovação, com a Aninha, né, que me fez o convite aqui, que intermediou, preocupada em trazer esses movimentos e essa construção, né, de novas soluções para que a gente possa, de fato, atender a necessidade do cliente e mudar a vida das pessoas. Aí pode avançar. E aí, assim, né, como que essa empresa de 80 anos, marca pioneira que participa, né, da vida de milhares de brasileiros, que já se conectou com essa questão emocional, né, pode avançar, presente na rotina das famílias, né, hoje a gente tem ali 11 milhões de famílias brasileiras, 60 mil clientes empresariais ali, ajudando a gente a falar da marca, né? Como é que pode avançar ali? Como é que tudo isso conversa com o mundo do gás, né? Como é que a gente está vivendo no mundo do gás, né? É isso, e aí a transformação digital, pode avançar mais um, a transformação digital está nesse contexto, né? Toda essa transformação, todo esse rompimento de fronteiras, esse é o principal ponto que a transformação digital trouxe para a Ultragaz, né?
Para vocês terem ideia, por exemplo, a gente operava com 2 marcas. A Ultragaz, né, em todo o país, com exceção da Bahia, e Brasil Gás na Bahia. O primeiro movimento que a gente fez no rebranding foi nacionalizar isso, não tem mais fronteira, né? A Ultragaz é a Ultragaz aqui em qualquer lugar. O que a gente está fazendo aqui hoje, a gente pode ter gente aqui de fora do país, pode ter gente de Manaus, de Pernambuco, da Bahia, ouvindo falar dessa marca, né? Então, esse é o grande contexto, né? Esse é a travessia que a gente tem que fazer nesse mundo de transformação, né? Quando a gente fala de transformação digital, a gente espera que as pessoas venham falar de processos, né? Venham falar de, eu fiz um app, eu fiz né? Digitalizei um processo, eu tenho um site incrível. Só que a transformação digital é muito mais que isso, né? A transformação digital não é você ter tudo na ponta do dedo no celular ou ter ali um desktop recheado de aplicativos e tudo mais. A transformação digital é o que está por trás disso. Isso tudo acontece hoje porque a gente não tem mais fronteira. A gente precisa se comunicar com todo mundo ao mesmo tempo, mesmo as pessoas querendo ser tratadas como indivíduos, né? Então, é sempre uma equação ali bem complexa. Eu sou engenheira de formação, não foi simples aprender com tudo isso, né? De entender como esse processo funciona, né? Porque quando a gente é engenheiro, a gente tem tudo muito formatadinho, as equações respondem aos nossos medos, e aqui não, aqui é uma questão qualitativa muito importante. Enfim, a Ultragaz, qual cenário que ela está inserida? Ela está inserida num cenário tradicional e de commodity, né? O gás hoje é uma commodity, né? E que está numa clara transição. A gente tem ali um processo ESG fortíssimo, né, que está acontecendo no mundo, né, em relação ao petróleo. E o gás, né, ele vem ali de uma geração, de um resíduo de petróleo, né, de um processo de tratamento que dá o GLP. Então, a gente tem uma origem, né, complexa, mas a gente é a energia mais perto ali, né, mais limpa perto do petróleo, né, quando a gente trabalha ali. Então, a gente melhora a matriz energética de qualquer forma. Então, a gente trabalha muito aonde? Na ampliação dos usos, né, podendo usar mais o GLP, substituindo combustíveis mais poluentes. A gente tem ali também GLP que vem do gás natural, então a gente olha para o gás natural com bastante carinho, apesar de ser um concorrente hoje. E, por fim, a gente tem ali uma mudança de energia, de portfólio de energias renováveis, né? Então, a gente está nesse mundo. Como é que a gente vai, né? Esse mundo, ele ampliou tanto, rompeu tanto as fronteiras, que as pessoas hoje já falam de energia de uma forma diferente. Como é que a gente vai fazer? Será que se a gente continuar vendendo, né, o botijão da forma que a gente vende hoje, né, do jeito que a gente vende hoje, a gente vai fazer mais 80 anos, né? Então, é sempre assim, a transição do contexto, a transição do comportamento do cliente, a transição do comportamento do colaborador, todo mundo está mudando ao mesmo tempo, né? Então, da onde a gente começa para fazer a estratégia evoluir e a estratégia crescer? Pelo propósito, né? O propósito muda, ele acelera a nossa estratégia, ele muda o nosso modelo de negócio, ele olha para o contexto e responde as perguntas. Dentro desse mundo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inovar para ter outras energias e outros formatos de aplicação do GLP, eu preciso entrar em outras energias, né? Eu preciso ter o meu cliente no centro, né? Para, de fato, entregar para ele a experiência que ele merece. Eu preciso ser o mini-channel. Tudo isso vem desse movimento de transformação digital, né? E aí é como é que o branding entra nisso, né? O branding precisa dar pode avançar mais um, ele precisa dar essa conexão quando a gente fala que a marca faz e fala, do ser, do fazer e do falar, né? Então, o que é o ser? O ser ali, o nosso propósito, né? Como é que eu sou isso? Eu sou uma empresa, né? Como é que a gente chega em tudo isso depois desse trabalho? Então, eu preciso ser uma empresa resolutiva, eu preciso resolver os problemas dos meus clientes, eu preciso inspirar as pessoas e trazer as pessoas para o meu propósito, né? Eu vou levar energia e vou mudar a vida das pessoas. A gente é uma empresa líder, né? A gente está falando do começo, quando a Ultragaz começou,
por vender fogão, encapsular GLP em bombas, né, em bombas que não foram usadas né, na guerra, fazer todo esse processo para vender o GLP e para criar hoje um setor de mais de 7 milhões de toneladas vendidas, né? Só a Ultragaz tem mais de 11 milhões de clientes, né, atuando ali no B2B de forma muito estruturante. Então, como que a gente, né, pode ser e pode levar esse movimento? Sendo visionário. E óbvio, né, acho que segurança para a gente é um assunto que a gente não discute. Ou a gente é ou a gente não é, né? A segurança para a gente está sempre em primeiro lugar. Então, eu sei o que eu vim fazer nesse mundo, a gente definiu o que a gente é, quais são as nossas prioridades, a gente define o que fazer, né? Como é que eu defino o que fazer? O que eu quero? O que a Ultragaz vai fazer? Então, a gente coloca ali, eu preciso estar em qualquer lugar, a qualquer momento, disponível para o cliente, eu preciso levar conveniência e praticidade, né? Quando a gente vê isso no slide, parece que foi fácil chegar aqui, né? Mas pensa a gente sintetizar uma marca num one page, né? Então, falando com mais ali, né? A gente tem quase 3 mil funcionários ali, trabalhando e tentando transmitir tudo isso para o nosso jeito de ser, né? Então, não é um processo simples, né? Então, o que eu preciso fazer a mais para entregar o meu propósito? Eu preciso diferenciar as energias, eu preciso criar novas soluções, eu preciso ser inovadora, né? Eu preciso trazer, de fato, inovação que vai mudar a vida das pessoas. E em cada inovação dessa, eu tenho que ter a consciência, né, em cada movimento que a marca vai fazer, da preocupação com o ecossistema, né? A gente é um pouco mais que os stakeholders, né? Stakeholders, a gente está falando de todos os contatos. O ecossistema é tudo que eu faço para o mundo com essa marca, né? Então, eu preciso olhar o meu ecossistema. Então, o lugar que eu tô trabalhando, como que é o comportamento de água, como é o comportamento de rede de esgoto, né? Normalmente, onde a gente tem as nossas revendas, a gente sempre faz a diferença na comunidade, né, com apoio à comunidade, desenvolvendo, levando desenvolvimento para a região. Então, assim, esse é um escopo e é tudo isso que a gente se preocupa no ecossistema. O meu fornecedor, ele é legítimo, né, ele tem as melhores práticas com os funcionários dele, o produto que eu recebo aqui, de fato, é um produto digno, né, de ser consumido ali, respeitando todos os processos, então a gente vai estendendo isso para toda a cadeia. As fronteiras acabaram, inclusive na cadeia de valor da companhia, né? De qualquer companhia, de qualquer organização, não tem mais fronteira, né? Acabou. Então, não adianta a gente se eximir de qualquer efeito que a gente tenha para o nosso cliente. Ah, mas esse não fui eu que fiz, quem me fornece isso é fulano de tal. A gente é responsável. Então, agora, a gente tem um processo de trabalho muito integrado com o ecossistema, não só com o stakeholder, nem na cadeia de valor. Então, a gente tem que sempre olhar o que rodeia, né? Então, isso fez a gente chegar e, assim, para eu conseguir entregar esse propósito, é isso que eu preciso fazer, né? Então, a diretriz do que a gente precisa fazer está muito clara, né? Então, quando a gente fala que o branding, quando está conectado, marca, comunicação e negócio, ele evolui e acelera a estratégia, né? E dá condição para a gente definir o modelo de negócio. Foram aí que começaram a vir todas as mudanças. Então, agora, o que eu preciso fazer? Preciso trazer o cliente para o centro. Como é que eu trago esse cliente para o centro? Esse cliente precisa ser meu, eu preciso conhecer esse cliente. E o que eu faço para conhecer esse cliente? Ah, eu vou lá, eu tenho um aplicativo hoje de gás que eu vendo cliente direto. Eu tenho uma área de CX que está perto do meu revendedor e que trata todo o relacionamento com o revendedor. Isso tudo é muito novo, né? A companhia hoje ela tem na estrutura 3 áreas de CX, para os 3 tipos de cliente. Então, a gente tem áreas pensando no relacionamento do cliente full time. Não é um trabalho de marketing, né? O branding, ele não é só um trabalho de marketing, ele é um trabalho que ele permeia a organização como um todo, onde cada um, dentro da sua jornada, sabe qual é a sua responsabilidade para que o cliente, as decisões sejam tomadas sempre com o cliente no centro, né? Então, é um trabalho que precisa permear a organização como, né, como chuva ali, como tempestade, né, para poder a gente conseguir cumprir o nosso propósito. E é óbvio que aí, juntando, né, o que a gente é, o que a gente vai fazer para entregar isso, a gente precisa se comunicar bem, né? Então, a gente foi muito feliz quando a gente trabalhou ali no nosso processo, e a Ultragaz como uma empresa muito integradora, e hoje a gente tem ali a nossa assinatura, que é a Ultragaz Somando Energias. A minha, de vocês,
né, a do meu colaborador, a do meu fornecedor, a do meu cliente, para que a gente sempre possa conduzir qualquer que seja o processo que a Ultragaz esteja envolvida, melhor. Então, esse foi o grande, né, que norteou o rebranding, o debranding, é consequência de tudo isso, né? Então, esse mundo que, né, se a gente for fazer um sumário, esse mundo que se transformou, está transformando, que está todo em ebulição, a gente conseguiu centrar, conseguiu saber qual era o nosso papel no mundo, né, e na vida dos clientes, a gente conseguiu definir o que a gente era e a gente conseguiu definir o que a gente ia fazer. Agora é desdobrar e acelerar, né? Então, o branding, ele deixou de ser aquela coisa do papel do marketing. O marketing cria uma campanha bonita, o marketing faz um folheto bonito, o marketing coloca uma comunicação bonita no PDV. Não, o marketing, ele permeia a companhia, desde lá de uma reunião, né, de brainstorm, até fazer o cliente sentir o que a gente é de verdade, né? E responder isso para a gente. E trazer isso para dentro, para que a gente possa se autoalimentar e sempre perseguir ali o que for melhor. Aí, por fim, o resultado do rebranding pode avançar. A gente sai de uma marca de produto, né? Pode voltar mais um. Naquele da Fernanda, marca. só estou preocupada um pouco com o tempo. Tá, já estou finalizando. Eu não estou conseguindo voltar. Não, então eu falo assim, a marca, isso, a marca saiu ali de uma marca de produto, né, de voltada, representando o que a gente era na nossa atividade, que hoje é o esforçadinho empurrando o botijão, para uma marca ali muito mais, menos impositiva, mais acolhedora, né, de acordo ali com o que os clientes esperavam da gente para ter confiança. E, por fim, para sumarizar, e pode avançar para o último slide, de fato, a gente acredita que o rebranding, né, neste contexto que a gente falou aqui, ele traz resultados, né? Onde a gente olha o resultado? Ele traz essa visão, né, integrada de todo o negócio, né, e acelera a estratégia. Ele olha para todo o ecossistema, que é extremamente importante, e para a relação com os consumidores, e ele gera valor, né? Porque ele, de fato, hoje o branding, ele não tem mais aquele contexto de não ter métrica, né? Ele tem métrica, hoje a gente mede tudo isso. Hoje a gente consegue saber de onde a gente saiu, para onde a gente vai, né? Então, esse movimento e a mudança, né, de todo o movimento de como esse branding acontece, é que nos traz isso. Toda a parte de KPIs, de métricas, e que nos vai dizer para a gente se a gente está no caminho certo ou não. É isso. Vamos lá, viu? Muito bom. Fernanda, muito obrigada. Eu falo muito, é um assunto que me encanta e eu acabo falando. Não, imagina, é que a gente está aqui, o pessoal tem perguntas que eu já estou vendo aqui, a mãozinha levantada na roda de conversa. Se eu não souber, eu prometo que eu trago a resposta. Vai lá, gente. Oi, Fernanda, tudo bem? Prazer, meu nome é Ana Laura. Oi, Ana. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Foi uma aula incrível, assim, de como vocês estão se posicionando e como fazer isso, né? Eu queria entender se quando vocês pensaram nesse rebrand e até mesmo nesse propósito que vocês estão, se vocês também pensaram no futuro um novo modelo de negócio para o gás. Sim. Porque a gente vê tantas coisas por assinatura ou diferenciando, né? E o gás de cozinha é algo que todos usam todos os dias. Se vocês já têm alguma coisa mapeada nesse sentido. O que a gente tem, né? Assim, quando a gente fala do propósito ali, acelerando a estratégia e guiando, né? A gente fala de um futuro muito mais longo do que 2, 3 anos. E quando a gente fala nesse movimento de transição, né? Dessas energias, e quando a gente muda de produto para energia, a gente tem um leque grande ali para evoluir. E sim, tem no pipeline tem um modelo de negócio vem mudando em partes ali, tem muita coisa que, essa questão da gente atuar diretamente com o cliente, por exemplo, via um app, ele é uma mudança de modelo de negócio, né? Hoje o modelo de negócio, o cliente só se relaciona com o revendedor, né? Então, para eu me aproximar desse cliente, a gente vem ali com algumas mudanças de modelo para atingir, né? E sim, a gente já tem um pipeline ali, o agronegócio, né? A Agitec aqui acompanha bastante ali as movimentações da área de inovação, a gente tem uma área de inovação muito estruturada, que vai colocando esses novos movimentos em esteiras,
para que a gente aproveite, né? Esse modelo de inovação, isso está muito... Ele é um dos pilares da nossa estratégia, né? E da diversificação. Então, ele traz esse movimento de mudança de negócio, de novos produtos, de aplicações mais eficazes para atender, né? Não necessariamente para vender mais GLP, mas para fazer a vida do cliente melhor. Então, muitas aplicações hoje, elas reduzem o consumo de GLP, parece contraintuitivo, né? Mas elas reduzem o problema o consumo de GLP, mas elas resolvem o problema do cliente e mantêm o cliente comigo, né? Tem uma vida mais longa para o cliente com a gente. Então, uma oportunidade de verticalização, várias coisas. Então, sim, ela mexe bastante no modelo de negócio. Obrigada, viu? Excelente. A produção me avisou aqui no ponto que temos mais uma pergunta lá na roda de conversa. O Alan. Oi, Fernanda, tudo bom? Prazer. Tudo, Alan, prazer. Ô, Fernanda, o que eu queria saber é assim, pensando aí em empresas que estão no setor há muito tempo, a Ultragaz aí há 85 anos, né? E falando aí também do setor do agro em si, a gente sabe que é muito comum as pessoas dentro da empresa, fora da empresa, terem uma sensação de estranhamento com essas novas mudanças, com o novo branding, com tudo isso. E eu queria saber, tipo, para vocês, quais foram as barreiras que vocês enfrentaram? Como que você enxerga isso no setor do agro também? Se você puder falar um pouquinho para mim sobre isso. Tá bom. Eu vou te falar que eu sou do tempo, né? Ali, assim, se a gente for olhar antes da pandemia, de vender as nossas soluções na AgriShow, né? Da gente se movimentar ali para vender as nossas soluções na AgriShow, mas já trabalhando em paralelo com uma série de movimentos, né? O GLP, acho que vocês sabem disso, ele tem, né? Acho que são os poucos que sabem, ele tem muito essa possibilidade de fazer de forma melhor o que o agronegócio tem hoje do ponto de vista de energia, né? Então, seja mais limpa, seja num processo mais limpo, um consumo menor, uma solução que deixe o produto mais qualitativo, né, com uma qualidade melhor. Então, e aí, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente divulga isso? Então, no primeiro ano de AgriShow, as pessoas perguntavam para mim, o que você está fazendo aqui? Né? Até a gente conseguir explicar, e ainda não era tão latente essa movimentação das fronteiras, né? Do digital, desse processo como um todo. Hoje a gente é um pouco mais feliz nesse contexto, né? Acho que esse movimento e essa forma de atuar com parcerias, com quem conhece de fato a dor do agronegócio, isso também foi uma decisão bem importante, né? E hoje o agronegócio ele é prioridade na companhia, né? A Ana aqui tem ali missões, né? A Aninha, que é a nossa gerente de inovação ali, ela tem de desenvolvimento, ela tem missões ali com o agronegócio importante, né? Porque o agronegócio ele cumpre mesmo o nosso propósito no sentido de melhorar a vida, né, das pessoas, de qualificar o processo e de trazer isso para cumprir, né, para ter essa sensação de missão cumprida. E sim, ele é prioridade hoje, e sim, a gente vem construindo isso a passos, não são passos largos, mas são passos importantes, né? Então, hoje, a gente, em função da pandemia, tem escolhido ali movimentos para participar, mas nossa área comercial está muito dedicada, né? Está muito focada na venda dos novos produtos e serviços para o agronegócio, e a nossa esteira de desenvolvimento de novos produtos também, né? Então, e esse modelo de atuar com parcerias para que a gente possa evoluir mais rápido, né? Esse é um modelo que está falando um pouco da área da Ana, né? Nos conectar com esses hubs ali e trazer novos desenvolvimentos, novas necessidades, é uma prioridade ali na parte do agronegócio. A gente vê o agronegócio, tem muito a ver com o nosso propósito, então esses foram um dos sims que a gente falou quando começou a olhar para esse novo propósito, no modelo de negócio e a estratégia. Então, sim, ele é prioridade no processo. E sim, a gente tem que continuar construindo usando outros formatos, né? Hoje a gente trabalha muito ali com o processo de captação digital e com o desenvolvimento de conteúdos para esse cliente, para explicar para ele, né? A gente tem um trabalho grande ali para explicar para esse cliente o que eu faço no agronegócio, né? O que o GLP, a Ultragaz
lógico, óbvio, né, que a gente vai lá e vende o nosso produto, no final do dia a gente precisa fazer isso, mas o que eu faço para melhorar? E o que a categoria e o produto pode oferecer para o agronegócio? Né? E aí temos várias parcerias, temos ali a prioridade do cliente internamente na esteira, associações são bastante importantes nesse caso, né, porque a gente demonstra uso, os clientes que usam são fundamental para a gente evoluir, né, porque é o cliente falando da gente, não a gente falando da gente mesmo, né, de que o processo funciona e melhora. Então, tem uma série de pontos de contatos de envolvimento para melhorar essa comunicação e esse conhecimento. Um dos pontos também é a gente poder olhar para as universidades, né, no contexto, quando a gente faz ali todos os movimentos, todos os hackathons, né, todo o processo de geração de ideias e geração de necessidades ali para desenvolvimento. Então, de fato, é um trabalho grande, né, mas que a gente tem que trabalhar em vários pontos de contato, como formiguinha ali, para construir. Mas a gente entende que avançou bastante já nesse movimento. Hoje a Ultragás já é considerada ali em algumas aplicações, no algodão, por exemplo, né, ali a parte de secagem de grãos, né, então a gente vem evoluindo e marcando presença no setor, né, acho que esse é um grande movimento. Legal, obrigado, Fernanda. Não. Respondi sua pergunta? Respondeu sim. Muito bom. Acho que a gente tem mais uma pergunta lá na roda de conversa, a gente está quase chegando no fim aí, estourando nosso tempo. O pessoal do online, se tiver alguma pergunta, quiser enviar no chat, quiser levantar a mão, fica à vontade. Vai lá, Gi. Oi, Fernanda, tudo bem? Sou a Giovana, muito prazer. A minha pergunta ela vai um pouco de encontro com a do Alan, mas voltada para os colaboradores da Ultragás, né? Então, vocês fizeram essa mudança, esse branding externo, mas qual foi a visão dos colaboradores? Quais os desafios vocês tiveram para também mudar a visão dos próprios colaboradores, que muitas vezes já estão lá há muito tempo, acostumados, já tem uma cultura, né? E aí, essa reformulação também interna, eu queria entender um pouquinho. Eu acho que o grande ponto para isso foi a gente construir juntos, né? Eles vêm com a gente ali desde o movimento da revelação do propósito, né? Na verdade, a revelação do propósito foi um conjunto interno de todas as pessoas. Acho que eu acabei já falando isso aqui para vocês. Isso aconteceu, então eles participaram disso e eles acompanharam toda a evolução até o rebranding, né? Para a gente entrar no processo de rebranding, a companhia fez a maior pesquisa que a gente já tinha feito nos últimos 15 anos, com mais de 2.500 pessoas ouvidas, incluindo nossos colaboradores, né? Então, eles participaram. Então, por isso que foi muito natural, né, o movimento, porque eles participaram intensamente do processo, né? Então, a todo momento ali, a gente foi buscar tudo que a gente queria ser, todo esse processo aqui, né, toda a definição do que a marca é, do que a marca faz, do que a marca fala, foi feita junto, né? A gente foi construindo junto. Então, eles já estavam se preparando, né? Quando isso chegou, para eles foi recebido de braços abertos, porque eles ajudaram a construir. Então, isso é fundamental, né? Qualquer trabalho hoje dentro de uma organização, ele não consegue ser mais top-down nesse sentido, né? Ele precisa ser participativo, né? A gente tinha, no nosso trabalho de rebranding, os squads, a gente construiu com uma metodologia da Ana Couto ali, com mais de 8 encontros, e os squads eram compostos pelos executivos e pelo presidente, né? Então, ali estavam todas as dores. E aí, quando a gente ia testar, a gente testava com quem? Com o nosso cliente e com o nosso colaborador, né? Então, eles participaram ativamente para a gente chegar até aqui. Isso facilitou muito o recebimento, aliás, superou as expectativas. Inclusive, a gente tinha 30 anos para mudar a marca da Brasil Gás, muito pensando no público interno, e eles receberam muito bem, tanto o interno quanto o externo, porque eles estavam esperando isso, né? Já estava na hora desse movimento com tudo isso que a gente foi construindo. Mas isso eu diria, assim, ser bem objetiva para responder, eles precisam participar do processo do começo ao fim. Obrigada. Nada. Muito bom. Fernanda, a gente está chegando no final aqui do nosso encontro no online. O pessoal aqui ainda vai continuar conversando no presencial. Eu queria fazer uma última pergunta, assim, para encerrar. O que você deixa de
recado, de conselho para empreendedores, para empresas que estão passando por esse processo de rebrand, assim, o que você pode fazer de fechamento, assim? Acho que o grande recado aqui, né, sem repetir muito, mas colocar, eu acredito muito no propósito, né? Eu acho que se a gente souber dizer o que a gente não quer, meio caminho andado, né? E o propósito nos dá esse contexto. Então, acho que a gente tem que investir muito, né, na validação do nosso propósito. Aí depois flui, né? É óbvio que não é assim, né? Tem muito suor ali envolvido, mas aí flui, né? Porque quando você tem esse propósito definido, e principalmente para os novos empreendedores, assim, o que eu quero fazer? Eu quero fazer isso. Então, aí você consegue definir a sua estratégia, o modelo de negócio, pensando onde você quer chegar, né? O que você quer oferecer de diferente. Então, acho que esse é o grande recado ali, né? Ter clareza do seu propósito. Acho que isso movimenta grandes montanhas. Entender a sua experiência essência, própria. né? Isso, exatamente. Isso. Fernanda, muito obrigada. Foi uma conversa incrível, assim, acho que foi incrível saber desse processo todo por trás de uma marca que está presente nas nossas vidas, assim, na vida de todo mundo, desde sempre, assim. Muito obrigada pela sua participação hoje. Eu que agradeço, desculpa porque eu falo muito, é um assunto que eu amo falar aqui. Espero que eu possa ter feito a diferença aí nos próximos dias de vocês, pensando um pouco mais sobre o tema. A gente está à disposição, eu, Fernanda, a Ultragaz também, para falar mais sobre o tema, para ajudar vocês aí em qualquer processo e abertas aqui para sempre para a Agitec, para ouvir aí, para colocar na nossa esteira, para trabalhar junto, todo o processo de inovação. Muito obrigada. Obrigada. Pessoal, a gente então vai encerrando aqui a chamada online. Semana que vem a gente volta com mais conteúdo. A gente mandou o link aí no chat do nosso feedback. Por favor, respondam. É muito importante saber a opinião de vocês para a gente melhorar os encontros, os conteúdos. Semana que vem a gente volta com mais conteúdo no Eixo Campo, tecnologia e gestão. Obrigada e até mais. Tchau, gente. Obrigada.